E assim nós estamos aqui novamente, tirando as nossas dúvidas, matando a curiosidade, alguma coisa a respeito do mundo espiritual. Eu acho esse assunto maravilhoso, eu adoro, eu tenho muita curiosidade de saber por coisinhas, né? Porque o grosso a gente, os espíritos iluminados já trazem pra gente, mas essas minúcias a gente fica até meio a desejar, né? Então, Pedro, agora nós vamos falar sobre. Você acha que existe outros mundos? Como você entende sobre isso? É só a Terra que existe? Como é que você vê sobre isso? Não, não. Oi, tudo bem? Então, o universo ele é muito grande. A ciência terrena já, através de verificações, já, já acredita em milhões de galáxias, né? A nossa é uma galáxia pequena, perto do universo, onde nós temos alguns planetas, né? Então, o sistema solar, ele é a nossa galáxia, que faz parte do sistema solar. Então, ela tem a Terra, ela tem Júpiter, tem Marte, tem Vênus, tem vários planetas. Quando Jesus disse que na casa do meu pai há muitas moradas, ele não só estava falando do, do, do nosso sistema aqui, da nossa galáxia, desses planetas que a gente conhece, bem como do universo todo. Então há muitos planetas e todos eles praticamente, por exemplo, cada estrela é um planeta, e a estrela que a gente enxerga aqui tão pequenininha, ela é tão grande, muito maior que a própria Terra, entendeu? Agora, ela se compõe por exemplo, a Terra, a gente sabe como é que é a composição da Terra. E os nossos planetas aqui acompanham mais ou menos isso daí, mas tem planetas, mundos que a ciência diz que são formados por gases, né, gasosos. Enfim, isso é uma coisa que eu realmente não entendo muito não. Mas como a pergunta é pelo lado espiritual, né, a gente sabe que há muitos habitantes, os mundos são habitados, são habitados. E o interessante é que a gente às vezes passa na nossa cabeça assim, como é a curiosidade, o nosso tema, passa assim, mas será que no planeta X são bichos que vivem lá? Os espíritos têm forma de animal? Ou será que como é que é diferente do nosso aqui? Não, pelo que eu aprendi, pelo que eles nos disseram, a, a civilização desses planetas, com algumas pequenas mudanças, mantém a característica humana, entendeu? E agora o que muda e muito é o grau de adiantamento ou de evolução, né? Então, há mundos muito mais evoluídos e mundos menos evoluídos. Já já vou falar sobre essa questão da Terra. Então, existem sim, eu acredito, de que existe civilização em muitos e muitos locais. Vamos nos ater um pouquinho na questão dos planetas que a gente conhece. Então, se você perguntasse para mim, há vida em Marte? Eu diria sim, há vida em Marte. Vida assim como a gente conhece? Sim, vida como a gente conhece. Mas se eu pudesse pegar uma nave agora e descer lá em Marte, eu ia enxergar alguma coisa? Eu ia ver
por exemplo, cidades, prédios, vida em si? Não. Enquanto vivo encarnado nesse corpo material com o olho do meu corpo, eu não vou ver. Mas em espírito, se eu for lá, eu vou enxergar tudo isso. Porque não é visível para nós a civilização de um planeta, como por exemplo Marte, não é visível para nós enquanto nós formos, nós estivermos aqui com essa roupagem, com esse corpo material nosso. Nós não vamos enxergar. É a mesma coisa. Nós enxergamos aqui, nesse exato momento, a outra dimensão, o que está em volta da gente, que é espiritual? Não. Mas se eu tivesse condições, através da mediunidade de vidência, que aí sim, eu estou aqui vivo, mas eu sou um médium vidente, bem desenvolvido, eu vejo o outro lado. Eu queria tirar uma curiosidade em cima do que você falou a respeito de espírito visitar os outros planetas. Isso não é a bel prazer, não. Digo enquanto espírito, né? Depois de espírito, eu vou visitar se for permitido, acredito eu. Sim. Existe, né, não, claro, um critério, né? Claro, sim, porque dependendo do estado eu já sou uma pessoa que eu iria fazer tudo para poder fazer visitas. Sair de uma cidade espiritual que eu espero estar, entendeu? E quando eu estiver em condições, eu vou lutar para poder ter direito e ajuda para poder fazer esse tipo de conhecimento. Então, voltando um pouquinho, que eu estava falando, se eu tivesse a mediunidade e evidência, como muitos têm, e veem o que acontece do outro lado, tudo bem, mas não tendo, eu não consigo ver. Entendeu? Eu não consigo ver. Então, se eu pudesse agora me teletransportar para Marte, Vênus, eu ia aparecer lá. Primeiro que eu teria que estar readequado para as condições para ficar lá, né? Porque aqui é uma coisa, lá é outra coisa. Então, eu iria ver alguma coisa? Não iria ver nada. Mas se eu morresse aqui, ou se eu dormisse, o repouso, o sono do corpo material, e me fosse permitido em espírito fazer uma viagem dessa, aí sim eu viria e enxergaria. Não adianta, enquanto estiver na matéria, tem que ser fora da matéria, tem que ser em espírito. Então, respondendo à pergunta, tem sim, tem mundos habitados e infinitos aí, entendeu? Agora a Lua, por exemplo, a Lua é um satélite natural da Terra, assim como Júpiter tem lá 2, 3 luas e outros planetas têm seus satélites. O que a espiritualidade fala para nós sobre a Lua, que não é um planeta, mas que lá é uma base de apoio, descanso entre viagens interplanetárias, entendeu? Então a Lua é um ponto de apoio, de parada, sabe? Os peregrinos do espaço. Júpiter é um dos planetas, a espiritualidade diz que Júpiter é o mais adiantado aqui da nossa galáxia, né? Ele é enorme também. Então, sim, existe. Agora, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, que os mundos, aí já entraria num outro aspecto, mas vou tentar falar bem rapidinho. Os mundos, eles recebem uma classificação, a espiritualidade diz que eles recebem uma classificação de acordo com o grau evolutivo deles. Então, a Terra eles nos disseram que são 12 classificação, desde o mundo
menos adiantado, primitivo demais, até o mundo mais adiantado que se possa conhecer. A Terra está no terceira escala. Então existe uma quantidade de mundos inferior à Terra, em segundo lugar. E inferior a esse mundo, inferior à Terra, em primeiro lugar, são os mundos primitivos. Então vem os mundos primitivos, do qual a Terra, quando foi criada, era um mundo, ela foi evoluindo, ela passou para uma segunda classificação, depois veio para a terceira. Agora, só a Terra está na terceira? Eles dizem que não. Existem outros mundos com a mesma classificação, o mesmo tipo de evolução da Terra. Entendeu? Então, nós temos mundos semelhantes à Terra em evolução. Entendeu? Não estou dizendo idêntico à Terra, com água, tudo essa coisa. Estou dizendo em evolução, mundos semelhantes à Terra. Moralmente falando. Né? Também. E aí, abaixo da Terra, tem outros que estão caminhando para chegar na condição da própria Terra. E abaixo desses existem os primitivos. Chico Xavier fala de Quiron. Quiron é um mundo. E o Chico Xavier fala que Quiron está num estágio que ele é o estágio que nós tivemos na época da Idade da Pedra. Então é um planeta muito grande e que está em processo de evolução. Mas que processo é esse? Ele está como a Terra esteve há muito tempo atrás, na Idade da Pedra. Então, assim, existe vida sim, existe muita vida. Por que não existiria? Qual a finalidade de ter tantos mundos, Deus ter criado tanta coisa? Os mundos são escolas evolutivas. Então, são escolas que Deus colocou o suficiente para manter os espíritos e servir de instrumento para os espíritos ir evoluindo. Tanto que nós estamos nesse momento aqui na Terra, que já foi muito pior, porque nós já chegamos no ponto de habitar um planeta como a Terra. E se Deus quiser, a gente, dependendo das nossas ações, nós vamos galgar condições para mundos melhores. E assim vão indo, até não precisar mais reencarnar em mundos e ficar totalmente no mundo espiritual, assim como Jesus, né? E por aí a gente vê que a misericórdia de Deus e de Jesus é muito grande, porque a vida não acaba. Né? Ela segue, segue, evolui. Ela começou lá um dia, mas Deus falou que nós somos Então é isso, meus amigos. Mais uma pílulazinha foi feita, né? A gente tirou algumas coisas. E a gente pede, tanto eu quanto o Pedro, por favor, nos dê um like, né? E se inscreva no nosso canal para a gente poder ter força e ter vontade de crescer e de trazer outras coisas, né? Para nós faz um bem muito bom. E é isso. Esse vídeo ele vai estar em 2 canais no YouTube. No meu e no da Lívia. Né? No YouTube é Pedro Osório com Z 6630. Eu, no YouTube, sou Lucinha Ferraz. No Facebook, também, Lucinha Ferraz. No Instagram, eu sou @Ferroche. Dá uma forcinha pra gente, por favor. Deixa os comentários. Isso, faça alguma pergunta que a gente responde, tá bom? Até lá, então.